Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade às histórias da ajuda dos anjos em nossa vida, e com isso eu vou me basear no livro Um Anjo Zela por Mim, da autora John Webster. Eu vou contar a história de um casal chamado Kenneth e Isaac e seu filho Júnior. O Júnior nasceu prematuro, 5 semanas antes do nascimento. Só que quando ele nasceu, ele teve pneumonia, ele ficou muito doente ainda no hospital, só que esse hospital não tinha uma infraestrutura boa para tratar o tratamento dele. Então ele foi transportado de avião para um outro hospital. Então foi a agonia dos pais, aquele desespero, iam e voltavam do hospital. Quem já passou por isso sabe esse desespero que a gente passa. Então o tempo foi passando e ela sempre em oração, né? Mãe é mãe, né? Sempre ali em cima, tomando muito cuidado. O pai também, né? Então, o que aconteceu? Com o tempo, a mãe, ela estava dormindo junto com a criança, perto do berço, e ela escutou um homem e uma mulher conversando. Só que ela foi acordando, né? E foi ver, ela pensou que eram os pais dele, né? Do pai dela. Então, o que aconteceu? Ela deu uma volta e não viu, falou mãe, pai, e eles não responderam. E ela voltou de novo para a cama. Então, assim, logo em seguida, ela começou a escutar umas vozes também, deste mesmo homem e desta mulher. E este homem virou, já era de noite, então ele apareceu com uma luminosidade em volta dele. E ela ficou observando, não fez nada, não teve medo, nada, espanto, nenhum sentimento ruim bateu nela. Né? Então o que aconteceu? Ele viu o homem acariciando a cabeça do filho dela, do Júnior. Então esse anjo falou assim, olha, isso aqui é o Isaac para a mulher. Olha como ele está melhorando, ele está bem melhor. Ele já tinha nessa altura 4 meses de idade. Então ele começou a melhorar, ela foi, e ela teve essa esperança, né? É muito bom isso, você receber essa esperança. Então os anjos são mensageiros, como a própria palavra significa, são os mensageiros. E eles têm missões. Então esse casal, né, que ela via como um homem e uma mulher, e que ela falou que eram os anjos, deu muita tranquilidade. Ela não tinha contado nada para o marido na primeira vez que ela escutou a voz deles na varanda. E dessa vez ela contou, ele sorriu e ele ficou muito feliz também. Então isso é maravilhoso, né? Eu tive uma história não parecida com eles, mas quando minha filha nasceu, a mãe teve muitos problemas de sangramento, era uma preocupação constante. E antes dela nascer, eu já sabia que eu teria um filho, ou uma filha, no meu caso, uma filha. Então, o que aconteceu? A gente tinha muita dificuldade, não estava engravidando. Então, ela veio logo após eu orar bastante, abrir a Bíblia e ficar lendo ali. Isso é uma mensagem de esperança. As mensagens chegam para a gente de diversas formas. Então, da minha forma, chegou através da própria Bíblia. Então, o que aconteceu? Teve aqueles momentos, teve médicos que também tiraram a nossa esperança. Como esse casal, eu não contei aqui, mas o médico falou que teria muito problema e que talvez ele não iria sobreviver. Você imagina, eu trabalho no hospital, e eu sei como os médicos, eles dão algumas mensagens que eu falo assim, nossa, como é difícil para os médicos darem essa mensagem, né? Que a pessoa não vai sobreviver, que depois, após uma cirurgia a criança teve um falecimento. Então, o que aconteceu? Ela teve essa esperança e nasceu. E minha filha também. Só que quando eu fui correndo para a maternidade, eu ia gravar o parto. Só que o médico sentou comigo e falou, olha, Ramiro, não grava. Você sabe, tá crítico. Então pode acontecer alguma coisa pior. Só que ele falando, era como se eu já soubesse do futuro. Muita fé, muita esperança que nada, eu não me abalei um segundo, porque eu tinha também a mensagem anterior, né, que eu disse aqui que eu teria um filho, então tudo que ele falasse para mim não ia funcionar. Claro, né, a gente acompanha os relatórios de médico, a gente sabe o que ele fala, a opinião dele, só que ele não sabia, eu não contei a história para ele, vai nascer, só escutei, não gravei, mas não foi por não acreditar nele, porque assim, tudo muito rápido mesmo. E aí ela nasceu bem,
Ela nasceu com um cordão umbilical enrolado, né? Tinha duas voltas. E quando eu olhei, eles botam um banquinho assim e ficam falando pra gente, ó, qualquer coisa você senta. Eu não sentei não. Eu fiquei em pé e olhei, não sei, uma sensação maravilhosa. Eu ali sobre a nossa responsabilidade. Então eu tive muita proteção dos anjos, muitas histórias com ela. Ela foi crescendo, tem várias fases. E uma vez a gente estava orando em casa, eu falei para ela, né? Ó, é bom você meditar, né? Meditar não é só sentar, respirar, senão a gente meditar sobre um assunto. Então, o que que aconteceu? Meditar sobre um assunto bom, né? Não são notícias ruins, mas sobre uma virtude que você deseja. E eu falei, ó, é bom você meditar, isso é a inspiração que eu estou recebendo aqui. Ela, tá bom, é difícil, para mais jovem é mais difícil, sem condenar. Aí ela, logo após nós rezarmos, ela sentou numa poltrona. Aí um livro caiu na cabeça dela, um livro pequeno. E esse livro não tinha chance de cair. E quando ela abriu a capa, pegou o livro, o que estava escrito na capinha do livro? O título do livro, Meditações. Eu falei, olha, um aviso maior do que esse não existe. E assim a vida, a gente vai recebendo mensagem através de amigos. Inclusive, a gente, muitas vezes, a gente tem uma parte de nós arrogante e egoísta que a gente não quer escutar pessoas que a gente acha que não tem a inteligência que a gente tem, que não tem a sabedoria. Isso, na minha opinião, é um egoísmo nosso, de nos acharmos uma arrogância. Então, é bom você escutar algumas pessoas. Conselhos ruins não escuta não. Tudo que vai contra as leis divinas, leis que fazem o crescimento, leis de virtudes que faz você crescer, tudo bem, mas tem pessoas às vezes que dão os conselhos para os outros e arrastam as pessoas para um lado muito ruim. E essas forças nefastas, elas aproveitam nossas falhas, nossos vícios. Então é por isso, um dos melhores remédios que tem para a gente conduzir a nossa vida de uma melhor maneira é andar com pessoas que nos enriquecem, que nos dão bons exemplos em todas as áreas de estudo, de capacidade física, de se melhorar, de ganhar essas virtudes. E bons livros também. Estou falando para a pessoa só fixar em um tema, aqui são vários diversos temas. Eu leio muito, eu não gostava de ler na minha juventude, mas depois eu comecei a ler, eu li bastante. Às vezes eu entro, assim, vejo os livros interessantes e boto no carrinho, né, de uma plataforma de venda de livros. Eu coloco ali e fico ali o tempo, assim, deixa eu ver, esse mês não dá para comprar não, esse mês é administração financeira. E minha filha também começou, desde cedo, gostava, porque eu estimulei muito a leitura para ela. E ela me indica uns livros, ela me indicou recentemente um livro e que eu coloquei no carrinho. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Peço para vocês compartilharem, deixem seu like, comente. Todo mundo tem uma experiência e às vezes fica guardado. E a sua experiência, a sua história pode ajudar muitas pessoas que também tiveram essa experiência. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Hoje eu gravei em ar livre, né? Então às vezes tem muitos sons. Então espero que tenham gostado e uma excelente semana.